Olá, meu nome é Cleiton Mizel, estudante do TADES 25.1, e hoje com os integrantes Natanael, Lucas e Felipe, vamos guiar vocês em um tema que está em alta, o processamento de linguagem natural, ou para melhorar, PLN. Ao longo da nossa apresentação, vamos falar de alguns tópicos, os seguintes tópicos com a minutagem caso você queira ver algum tópico específico. E por que não começar pelo primeiro? O que é PLN? O que é PLN? PLN é um ramo da inteligência artificial que usa Machine Learning para ensinar as máquinas a entenderem a nossa linguagem, tanto escrita como falada. Mas por que o PLN é tão importante? Porque ele aproxima a tecnologia da nossa forma natural de se comunicar. Hoje, graças ao PLN, conseguimos falar com máquinas como se estivéssemos conversando com pessoas. Ele está presente em tradutores, em chatbots, nos buscadores. Na área da saúde, por exemplo, ajuda a analisar prontuários médicos. No direito, classificar e resumir documentos complexos. E a empresa organiza aquela enxurrada de e-mails, feedbacks e dados de cliente. Ou seja, o PLN transforma dados em informação útil. Informação útil é poder. Agora que você já entendeu o que é e por que ele é tão importante, vamos ver de onde tudo começou. Lá na década de 50, o cientista Alan Turing propôs o famoso teste de Turing para avaliar se a máquina podia pensar como um ser humano. Em 54, um experimento chamado Georgetown tentou traduzir frases de russo para o inglês, mas os avanços foram lentos. Já em 66, um relatório chamado Albeck cortou o investimento nessa área. Mesmo assim, surgiram sistemas marcantes como a ELIZA, um psicólogo virtual, criado por Joseph e Slurdo, que interagia com objetos em um mundo virtual. Já nos anos 70, cientistas como Roger Shanks, William Sky, Colin Ford e Carbonell criaram sistemas que tentavam entender histórias e estruturas de pensamento. Os chamados chatbots nasceram aí. Até os anos 80, tudo era feito com regras manuais. Depois, com os avanços dos computadores e declínio das ideias linguísticas de Noam Chomsky, começou a era do aprendizado de máquina. E hoje? Hoje o PLN usa até aprendizado não supervisionado para lidar com toneladas de dados da internet. É o que faz o Google, o ChatGPT, entre outros sistemas que funcionam tão bem. Então, agora que você já sabe o que é PLN, por que ele é tão importante e de onde ele veio, vamos continuar com os próximos tópicos. Olá, me chamo Natanael Lucas e vou falar um pouco sobre o processamento de linguagem natural, mais conhecido como PLN. Ele é o campo que permite às máquinas interpretarem e compreenderem a linguagem humana. O ponto-chave é a diferença entre a linguagem natural, como o português e o inglês, e a linguagem formal, como as linguagens matemáticas ou de programação. Por exemplo, a frase, ele está com a cabeça nas nuvens, não deve ser interpretada literalmente, ela expressa uma distração. Já a linguagem formal, ela é precisa e estruturada, permitindo poucas margens para interpretações erradas. Para lidar com essas complexidades, o PLN atua em diferentes níveis de análise, como o morfológico, que ele analisa a estrutura das palavras, como por exemplo a palavra falando, ela é formada pelo radical fal e o sufixo ando, indicando uma ação contínua. O sintático, ele examina toda a frase, identificando seus sujeitos, verbos e objetos. O semântico, ele busca o significado naquela frase, por exemplo, Maria está na geladeira. Pode significar que realmente ela está dentro do eletrodoméstico, mas também como ela está em descanso. E o pragmático, que considera o contexto e a intenção do falante. Se alguém diz, você pode fechar a porta, não espera saber se a outra pessoa tem a capacidade, mas ela está pedindo para que a porta seja fechada. A integração desses níveis permite que os sistemas compreendam não só o que foi dito, mas também o que quer dizer, aproximando assim mais ainda da linguagem computacional da linguagem humana. E quais são os métodos e técnicas que o PLN utiliza? O PLN evoluiu a partir de 3 grandes paradigmas, baseadas em regras, estatísticos e aprendizagem da máquina. O modelo baseado em regras foi o primeiro.
Ele dependia de gramáticas manuais, regras linguísticas escritas por especialistas. Por exemplo, uma regra poderia dizer que em português o sujeito geralmente vem antes do verbo. O problema era a rigidez e a dificuldade de cobrir todas as variações da linguagem natural. A abordagem estatística trouxe mais flexibilidade. Ela usa a corpora grandes volumes de texto para calcular a frequência que as palavras e expressões aparecem juntas. Assim, a frase "muito obrigado" aparece frequentemente e é considerada mais provável do que "muito chato" em determinados contextos. Essa técnica permitiu gerar modelos que aprendem com dados reais, mesmo sem entender profundamente o seu significado. Com o avanço do aprendizado de máquinas, surgiram algoritmos que aprenderam a partir de exemplos rotulados. Um sistema treinado com milhares de twitters positivos e negativos, podendo assim aprender a identificar o sentimento de novos twitters. O avanço mais recente é o aprendizado profundo, o Deep Learning, que utiliza redes neurais profundas para lidar com grandes quantidades de texto e captar relações complexas, como o sarcasmo, a ironia ou contextos de longo prazo. Exemplos notáveis são os modelos de Transformers, como o BERT e o GPT, e os seus sucessores, que revolucionaram o PLN ao lidar com a linguagem de maneira mais profunda do raciocínio humano. E quais são as etapas de processamento de linguagem natural? O processamento de linguagem envolve várias etapas sequenciais para transformar um texto bruto em algo que uma máquina consiga entender. Veja os principais. A tokenização é a quebra do texto em unidades menores, chamada de tokens. Por exemplo, a frase "gosto de estudar PLN" vira o token "gosto de estudar PLN", todos separados. A remoção do stop words são eliminadas as palavras comuns que não agregam significado direito, como de, a, o ou em. Isso reduz o ruído do texto. A lematização e o stemming. Ambas reduzem palavras para sua forma base. A lematização transforma correndo, correu ou corre em correr, considerando a gramática. O stemming é uma técnica mais agressiva e direta, removendo sufixos para encontrar o radical. A análise sintática é o parsing. Defina a estrutura da frase. Por exemplo, identificar que a Maria comeu maçã tem o sujeito Maria, o verbo comeu e o objeto maçã. A análise semântica interpreta o significado. Se alguém diz "o banco está fechado", o sistema deve descobrir se o banco é uma instituição financeira ou um objeto de sentar, baseado no contexto. O reconhecimento de entidades nomeadas, o NER. Ele detecta os nomes próprios, locais, datas, números. Frases como "Pedro vai viajar para Lisboa em agosto" são entendidas como "pessoa é igual a Pedro local", que é igual a Lisboa e data. Isso tudo leva a agosto. Análise de sentimento. Avalie a emoção contida no texto. "Este filme é horrível" carrega uma conotação negativa, enquanto "amei o serviço" indica o sentimento positivo. Essas etapas formam um fluxo contínuo como uma esteira, onde cada fase prepara o texto para uma próxima, até que o sistema tenha condições de interpretar e gerar respostas coerentes. Um adendo. Além das etapas básicas, o PLN moderno inclui processos mais avançados. Um deles é a resolução de correferência, que indica quando as palavras como pronomes se referem a uma entidade anterior, como ela, referindo-se a um exemplo do nome Joana. Também a desambiguação de sentido, que escolhe o significado correto de palavras para múltiplos sentidos, como a palavra manga, que pode ser manga de rir ou manga a fruta. Outro avanço é a geração de linguagem natural, o NLG, onde a máquina cria textos com fluidez e coerência, também usamos como PLN, em traduções automáticas que hoje são feitas como redes neurais profundas. Essas etapas tornam o PLN capaz de interpretar textos jurídicos, prontuários médicos e até mesmo mensagens de clientes, aplicando a linguagem humana em sistemas inteligentes de forma cada vez mais precisa e natural. Meu nome é Felipe e eu vou falar sobre as principais aplicações do processamento de linguagem natural. O processamento de linguagem natural ele é inserido em uma ampla área de atividades no nosso dia a dia sem que nós percebamos, a partir da análise de sentimentos, tons de fala e entre outros métodos de comunicação, que entre elas se encaixam assistentes virtuais inteligentes, que são uma das principais formas de aplicação desse processamento, que são os assistentes virtuais inteligentes, que eles são capazes de interagir com pessoas através de um processo de identificação em padrões de fala humana, pelo reconhecimento de voz e análise de sentimentos, com a finalidade de realizar uma comunicação efetiva. E tal aplicação tem avançado para que atividades específicas de nossa vida sejam facilitadas. A Siri e a Alexa são dois exemplos de assistentes virtuais muito presentes hoje em dia, na contemporaneidade. A análise de sentimentos é outra técnica amplamente utilizada que utiliza algoritmos para que as diferentes postagens em redes sociais
sejam filtradas de acordo com sentimentos e interesses pessoais em avaliações de produtos e anúncios que são apresentados aos usuários. A aplicação do processamento de linguagem natural também permite a recuperação de dados relevantes de grandes quantidades de dados e textos, assim fornecendo insights valiosos para as empresas avaliarem a satisfação dos seus clientes. E o processamento de linguagem natural ele também depende de várias ferramentas e bibliotecas, porque elas são utilizadas para que a programação funcione corretamente naquela área e assim os computadores analisem e compreendam os dados inseridos. Alguns exemplos das bibliotecas são o PyTorch, que é uma biblioteca de aprendizado de máquina de código aberto, o Facebook IA XLM-BERT, que é um modelo de multilinguagem do Facebook, que tem uma vasta gama de dados de treinamentos. Contudo, todavia, entretanto, o processamento de linguagem natural ele ainda enfrenta muitos desafios no eixo da fala humana, que por possuir múltiplos significados, é muitas vezes ambígua também, no sentido que uma palavra pode possuir mais de um sentido. E além disso, os conjuntos de dados ainda lidam com problemas de interpretação de texto e sentimentos, com dificuldades de identificar sarcasmo, ironia, tons de voz devido aos altos volumes de dados e a demanda pelo poder computacional em dispositivos com recursos limitados. E dessa forma, essa área ainda tem muito a ser feito, como a compreensão das nuances humanas, criação de sistemas de alta engenhosidade para que os processos em execução não sejam repetitivos e criem ideias e conteúdos que sejam inovadores e criativos. E a privacidade é outra casa que levanta questões de moral e ética, pelo fato desse processamento ele ter a possibilidade de extrair informações de arquivos. E em relação aos casos de uso, a gente pode citar a Bia, que é um assistente virtual que tem a capacidade de falar sobre mais de 17 mil assuntos variados nas áreas de tecnologia da informação, recursos humanos e etc. Além de que ela atende 5 empresas do Centro de Serviços Compartilhados da Ryzen, e suas funcionalidades também incluem serviços de agendamento de videoconferências, instalação de impressoras e respostas de dúvidas através da interpretação de linguagem escrita e da voz de clientes. A classificação de e-mails do Gmail, por exemplo, ela utiliza uma aplicação do processamento de linguagem natural, no qual o sistema identifica se os e-mails são de cada uma das categorias principal, social ou promoções de acordo com o seu conteúdo. Para encerrar a nossa apresentação, vamos relembrar tudo que vimos até aqui. A gente começou entendendo o que é PLN, que é uma área da inteligência artificial que permite que máquinas compreendam e se comuniquem em nossa linguagem. E vimos como ele funciona. Passando por etapas como tokenização, lematização, análise sintática e semântica, e chegando em aplicações práticas como análise de sentimento, reconhecimento de entidades e classificação de texto. Falamos da sua importância no dia a dia, presente em assistentes virtuais como a Alexa, a Siri, nos tradutores automáticos, na classificação de e-mail e até na interpretação de emoções em redes sociais. Exploramos também a revolução histórica, desde o teste de Turing, passando pela ELISA, até os modelos como o BERT e GPT, que usam aprendizado profundo e conseguem entender contexto e intenção cada vez mais precisos. Discutimos ainda os desafios do PLN, como entender ironias, ambiguidade e manter a ética e a privacidade em ambientes com grandes volumes de dados. Mas ao mesmo tempo, vimos que isso abre muitas portas e oportunidades no mercado, como trabalhar com chatbots, analisar dados de texto, tradução automática, entre outros. Então, se você curte tecnologia e linguagem, o PLN é o campo que conecta a inovação com a comunicação e oferece espaço para quem quer aprender e crescer nesse mundo cada vez mais inteligente e mais artificial. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Don't
se bem,